do Brexit, apelido dado à medida que representou a saída do Reino Unido da União Europeia, o grupo de países comandados pela coroa britânica registra a pior economia entre os países ricos. Pandemia e crise energética podem ser as causas? Bom, quem vai responder para a gente é o Igor Lucena, que é economista e doutor em Relações Internacionais. Boa tarde, Igor. Seja bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, Cláudia. É um prazer estar com vocês aqui na Jovem Pan. Igor, já se passaram aí 3 anos desde que o Reino Unido deixou a União Europeia. Desde então houve uma pandemia, uma crise energética. Isso dificulta o trabalho de entender exatamente qual foi o impacto do Brexit na economia britânica? Cláudia, o Reino Unido é uma nação, é importante a gente dizer que foi a primeira nação a fazer a Revolução Industrial, foi a nação que criou as primeiras grandes rotas de comércio. Então eles sabem, basicamente, que nenhum tipo de aventura política e social é um navio fácil de navegar. Na prática, sempre vão existir problemas na economia nacional e internacional, principalmente na economia tão globalizada quanto a britânica. Agora, isso eu já alertava ainda inicialmente com também vários outros economistas. Apesar dos motes políticos para a saída do Brexit, a visão de que eles querem ter o controle de volta das suas fronteiras, das suas regras, dos seus sistemas, na prática, o que a gente assiste depois de 3 anos é um completo, como é que eu posso dizer, uma situação inédita do Reino Unido. O país apresenta-se sem rumo do ponto de vista do que fazer. As relações com os países mais próximos, Alemanha, França, Itália, do ponto de vista político, estão deterioradas e também do ponto de vista econômico. Para você ter uma ideia, dos países do G7 que saíram da pandemia, apenas o Reino Unido não conseguiu voltar ao nível de atividade econômica depois do fim da pandemia. Isso mostra que os efeitos do Brexit são muito mais danosos do que se imagina. E hoje, a gente não está falando de um novo referendo, mas pesquisas de opinião mostram que 57% da população do Reino Unido acredita que foi um erro, por um motivo muito simples. A economia britânica, muito focada em serviços, não consegue, de fato, se integrar com outras economias. O Reino Unido, ele não é uma superpotência do ponto de vista econômico, como era no passado. E hoje, onde a gente está precisando de grandes recursos para uma transição energética, para uma economia verde e tecnológica, e ao mesmo tempo as nações procuram se integrar, o Reino Unido está longe de tudo isso. Eles não têm uma capacidade de grandes reservas como a União Europeia e os Estados Unidos, com o dólar e o euro. Eles vivem uma crise financeira que, inclusive, derrubou a ex-primeira-ministra Liz Truss. E, basicamente, o que eu acho que do ponto de vista pior é que os grandes defensores do Brexit, com a promessa de que teriam o comando do país de novo, e na prática o país teria capacidade de fazer grandes acordos comerciais, isso mostrou que não aconteceu, dificilmente vai acontecer, e o Reino Unido hoje deixa, 3 anos depois, a sua população mais pobre, mostrando que a retórica política, infelizmente, falou mais alto do que o pragmatismo e colocou as pessoas em situação pior. Serrão, para participar da entrevista, a gente conta hoje com Jorge Serrão. Igor, Serrão, bem-vindo. Muito bem. A ilha se isolou, a rainha morreu e agora a coisa vai ficando complicada. A população está entendendo que a saída da União Europeia não foi boa. Qual é a saída que é vista para o Reino Unido agora, no curto prazo? Serrão, boa tarde, é um prazer estar falando com você. Bom, o pior, Serrão, é que a situação fica ainda mais difícil. Os britânicos querem passar uma lei para simplesmente repelir todo tipo de legislação similar da União Europeia, o que colocaria em risco até mesmo as exportações britânicas para o continente. Seria um desastre para as indústrias inglesas. Ainda há uma visão do Partido Conservador de que o Brexit não funcionou porque ele não foi hard ou pesado o suficiente, o que é um absurdo. E a gente ainda assiste a possibilidade de reunificação das Irlandas, colocando um fim à união do Reino Unido, e um possível novo referendo escocês
para que eles voltem para a União Europeia. Então, na prática, a situação é muito complicada. Tentando responder a sua pergunta, e que não é uma pergunta fácil, a maneira que o Reino Unido pode fazer agora é criar um novo arcabouço de legislação para tentar avançar novamente sobre mercados e investimentos no continente europeu. O Reino Unido não vai conseguir avançar com acordos com os Estados Unidos nem com a China da maneira que estão. Eles, infelizmente, até mesmo pela questão cultural, precisam de um novo arranjo europeu. E os europeus não estão abertos a isso agora. Entretanto, em 2025, isso foi já previsto do acordo inicial do Brexit, existe uma chamada de renegociação para termos de trocas. E hoje o Reino Unido, basicamente, ele só consegue fazer trocas de bens e serviços, mas com taxas, impostos, regulamentos, sistemas de conferência de aduana, e tudo isso está tornando a situação bem mais difícil. O Reino Unido pode, em 2025, tentar se adaptar a um conjunto europeu e de regras e medidas para facilitar investimentos e negócios. O maior problema é que tudo isso que causa o problema econômico do Reino Unido são justamente os termos que foram utilizados como bandeira para sair da União Europeia. A ideia de take our country back, nossas regras, nossos regulamentos. E o problema é que a União Europeia, com seus 500 milhões de habitantes, single market de 28 países, é um gigante de regulação. Né? Para você ter uma ideia, a chamada USB-C, que vai ser o novo carregador universal de todos os celulares no planeta inteiro, foi adotado pela União Europeia, agora pela Índia, vai ser adotado pelos Estados Unidos, e parece que, infelizmente, o Reino Unido tenta fugir dessa realidade. E o que mais nos preocupa é que precisa, de fato, de uma nova geração de políticos, uma nova geração de pessoas que entendam o pensamento do Reino Unido para 2025 para tentar um novo acordo. Eu não estou falando de volta à União Europeia ou um novo referendo. A população ainda está extremamente dividida e isso seria muito danoso para o país. Entretanto, do jeito que está, a produtividade inglesa ela está caindo e ficando pior do que países como a Alemanha, França e até mesmo a Itália. Ou seja, do ponto de vista econômico, os impactos do Brexit são cada vez piores. Ou o Reino Unido muda o seu pensamento político, colocando o pragmatismo das relações comerciais em primeiro lugar, ou até 2025 a situação vai ficar muito difícil. Igor, todos os institutos de pesquisa aí do Reino Unido mostram que os britânicos nunca estiveram tão certos de que algo errado foi feito. São entre 54% e 62% aqueles que consideram que esse divórcio entre a União Europeia foi uma decisão equivocada, né? Que tipo de perfil de trabalhador foi mais prejudicado com o Brexit? Cláudia, o pior dessa situação toda é que não faltaram avisos. Quando a gente faz uma análise sobre o Brexit, quem votou majoritariamente na saída foram pessoas acima dos 40 anos, de regiões rurais, onde existia uma grande quantidade de trabalhadores imigrantes. Se colocou uma falsa sensação de que os empregos estavam sendo roubados. O que acontece hoje na prática é que essas regiões mais afastadas dos centros urbanos, com pessoas mais idosas, se veem sem trabalhadores imigrantes para o setor agrícola e o setor também da parte de pescas e gado. Isso está fazendo com que o preço dos serviços e também dos produtos de alimentos disparem no Reino Unido muito maior do que qualquer outro país desenvolvido. Isso está fazendo com que haja uma pressão inflacionária muito grande sobre as pensões dessas pessoas que votaram a favor do Reino Unido. Então, o que acontece é que, na prática, as pessoas que foram a favor da saída estão sentindo os piores golpes, né? Paralelamente a isso, o Brexit também criou uma situação onde diminuiu o nível de investidores e estudantes estrangeiros no Reino Unido. Isso está sendo um sério problema para o desenvolvimento de novas tecnologias, startups e a criação de uma cadeia produtiva mais robusta para a transição energética. Na prática, o Reino Unido se isola e, quando ele se isola, ele cria um movimento econômico de uma espiral negativa.
ao contrário dos outros países, como Austrália, Nova Zelândia e Canadá, que fazem um processo de integração com outras realidades. Do ponto de vista prático, os efeitos inflacionários que a gente encontra no Reino Unido, em alguns casos acima de 10%, tem entre 20% e 25% da sua causa apenas o Brexit. E nas últimas 2 semanas, uma pessoa que basicamente tem uma visão imparcial, né, o vice-presidente do Banco da Inglaterra fez uma clara declaração na House of Commons, né, o parlamento inglês, de que as taxas de juros do Reino Unido estão altas e vão continuar a subir, porque os efeitos inflacionários causados pelo Brexit vão ficar ainda durante todo esse ano e devem continuar durante o ano de 2024. Então você imagina, todos os países do mundo tendo uma capacidade de novos projetos, a própria União Europeia cria agora o Green Act para investir em novas tecnologias verdes, os Estados Unidos criam o Inflation Reduction Act, e o Reino Unido basicamente não tem de onde tirar esse dinheiro, não tem gente para trabalhar nos setores de base da economia, aonde os ingleses não querem trabalhar porque os salários são muito baixos, e os setores de alta tecnologia que precisam de imigrantes extremamente capacitados vindo da União Europeia não podem mais ir. Então o próprio país se encralacou, né, em uma situação muito difícil na área de inovação e, ao mesmo tempo, criou um processo inflacionário interno que não é visto desde a década de 70. Agora, qual pode ser a consequência geopolítica dessa decadência britânica em função da saída no Brexit? Apesar de todos os problemas, Serrão, o Reino Unido ele goza de uma referência internacional do ponto de vista de legislação, né? A chamada Common Law, ou seja, acordos internacionais, principalmente Londres, que é um centro financeiro para seguros, para encontros financeiros, é uma espécie de ligação entre o Ocidente e o Oriente para negócios internacionais. Isso pode se diminuir, né? Esse centro financeiro e essa questão geopolítica do Reino Unido pode começar a passar para outras regiões, como, por exemplo, a Alemanha pode ganhar uma força muito maior, ou até mesmo Hong Kong pode ganhar uma ascendência do ponto de vista de entreposto financeiro entre o Ocidente e o Oriente. Entretanto, é importante ressaltar: o Reino Unido ainda é uma potência nuclear, tem uma capacidade militar que nenhum país do continente europeu tem, e do ponto de vista da OTAN e também na guerra da Ucrânia, é fundamental a sua participação na defesa ocidental, na defesa de valores e na defesa democrática. E por isso que a situação se torna mais complexa. O enfraquecimento econômico do Reino Unido também é um enfraquecimento geopolítico de nações ocidentais democráticas que têm um respeito pelas leis, pela população e pela diversidade. Por isso, a situação se torna ainda mais grave. Entretanto, Serrão, nas últimas semanas, a União Europeia deu uma declaração muito contundente de que suas portas sempre estariam abertas para a volta do Reino Unido. Não acho que isso vai acontecer ainda nessa década, mas do ponto de vista econômico, o impacto está sendo tão grande que em Westminster já há debates abertos sobre, não nesse período, mas daqui 5, 10 anos, uma possibilidade de reintegração, porque não há no horizonte, claro, uma maneira de que o Reino Unido tenha economicamente saído melhor em nenhum dos sentidos, nem na agricultura, nem no comércio, nem nos serviços. Falando em comércio, Igor, inicialmente houve uma queda nas exportações do Reino Unido para a União Europeia, né? Mas depois de alguns ajustes, os volumes do comércio voltaram aos níveis pré-pandemia. Daqui para frente também é o que é pessimista, o que deve vir por aí, o que deve acontecer? Um dos maiores problemas é que as grandes empresas começam a ver uma questão de queda de competitividade. Antes do Brexit, você poderia exportar da Escócia, da Irlanda ou da Inglaterra, basicamente sem nenhum tipo de barreiras, né? Você não pagava impostos, os impostos eram condensados dentro do sistema europeu e as empresas vendiam do Reino Unido para o continente. Hoje eles continuam vendendo, mas há regras sanitárias, há pagamentos de impostos durante o translado. Existe o que os ingleses chamam de red tape, né, a fita vermelha, um cordão de isolamento que torna tudo mais complicado. Isso, basicamente, está fazendo com que grandes empresas e médias empresas inglesas fechem seus escritórios,
ou no Reino Unido e abram, por exemplo, em Amsterdã ou na França. Por quê? Porque é muito mais lógico para eles terem se eles têm a grande maioria dos seus consumidores está no continente, não está no Reino Unido, eles terem o seu escritório principal no continente e fazerem suas operações daí. Isso significa mais impostos para o continente europeu, não para o Reino Unido, e principalmente menos empregos de qualidade para empresas inglesas, mais empregos para o Reino Unido. Tudo por causa da questão de atração do mercado, né? E dentro desse ponto, quando a gente faz essa análise, é justamente o inverso do que o Brexit queria. Ele queria reter empregos dentro do Reino Unido e atrair. Mas, na prática, as empresas estão saindo do Reino Unido para atender o maior mercado consumidor do mundo, que está do outro lado do rio, né? Então, do canal. Então, na prática, o que essas empresas precisam é diminuir a burocracia. Esse é o grande ponto. A burocracia e os entraves tornaram o Brexit uma situação dificílima para os ingleses. De detalhar esse ponto aí da burocracia, porque uma pesquisa recente com mais de 500 empresas mostrou que mais da metade delas ainda enfrenta dificuldades com essas novas regras do Brexit, né? Há muita burocracia realmente aí no Reino Unido? Para vocês terem uma ideia, existem filas no Canal da Mancha de caminhões tentando sair do porto de Calais e entrar na Inglaterra, e da mesma maneira saindo da Inglaterra e tentando entrar na França. E essas filas significam que os caminhões são parados, vistoriados, checados os documentos, checados se os impostos estão sendo pagos, como basicamente todo o comércio internacional entre duas nações que são independentes. Tudo isso não existia dentro da União Europeia. Quando você tem um produto, por exemplo, feito na França, ele vai para a Espanha, para Portugal, para a Holanda, basicamente sem nenhum tipo de barreira. Então, o custo de transação cai, os impostos já são automaticamente condensados e realocados dentro das empresas, e no final, para o consumidor final e para a cadeia produtiva, tudo é mais simples, né? Os negócios são mais fluidos. E justamente o que está acontecendo, o que não está acontecendo com o Reino Unido, né? Todas as suas negociações com seus parceiros europeus tornam-se mais complicadas à medida de que eles querem manter os controles de todas as barreiras. Então é uma situação que, ao meu ver, é perde-perde. Os europeus perdem uma capacidade inglesa de investimento e excelentes produtos que tornam-se cada vez mais caros, e o Reino Unido também perde o seu posto de sua principal potência europeia dentro do single market, que vai se alargando. Lembrando, a Croácia entrou no single market nesse ano, inclusive no euro. A gente tem agora Montenegro, mais um estado candidato, a Geórgia, outro estado candidato. Então, enquanto a União Europeia se alarga para o leste, colocando mais pessoas, mais mercados consumidores, ampliando a posição do euro, o Reino Unido se isola cada vez mais. Agora, qual é o impacto disso para o reinado do Charles, né? The cow went to a swamp, né? A vaca foi para o brejo. Como é que fica isso? Igor, eu te peço 30 segundos, por favor, porque a gente tá com o nosso tempo curto. Serrão, principal ponto do rei Charles, manter a unidade do Reino Unido. A economia fica para os políticos e ele tem que manter a Irlanda do Norte, Escócia, Gales, Inglaterra em uma só bandeira. Esse é o seu principal destino e seu principal desafio do seu reinado. Muito bem, a gente conversou então sobre o Brexit com o Igor Lucena, que é economista e doutor em Relações Internacionais. Muito obrigada mais uma vez, Igor. Uma boa tarde para você, bom domingo. Bom domingo e boa tarde a todos. Bom, segundo